E o Agricultura BR desta terça-feira destaca que a ADM vai montar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a maior indústria de proteína de soja de toda a América do Sul. Você vai ver também como é que as exportações brasileiras ocorreram durante o último mês. Destaque muito especial para a soja, para a carne bovina, também in natura, mais de 120 mil toneladas de carne bovina. Tem também a fraqueza nas exportações de café que você confere por aqui. Tem ainda a FC Stone, que revisou para cima a sua projeção para a produção de soja. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde para você. O Agricultura BR começa trazendo os destaques para a carne bovina in natura embarcada pelos frigoríficos brasileiros. E olha só, a indústria frigorífica, ela embarcou 121.400 toneladas de carne bovina nessa condição durante o último mês. Um volume extremamente elevado, como você vai ver agora, no comparativo com fevereiro deste ano e março do ano passado. Veja só, 121.400 toneladas embarcadas em março de 2018, contra 98.100 toneladas em fevereiro deste ano e 97.800 toneladas em março de 2017, considerando aí o mesmo período sazonal. Uma elevação bastante expressiva em relação àquilo que estava acontecendo até então. De acordo com a indústria frigorífica, de acordo com aquilo que nós temos apurado junto a essa indústria, isso acontece por alguns motivos, esse embarque mais elevado de carne bovina durante o mês de março. Primeiro, que há um excedente de acordo com a indústria frigorífica. Eu sempre explico que essa é a afirmação deles, que há um excedente de carne bovina que não tem sido absorvido inteiramente pelo mercado consumidor interno brasileiro. Isso faz com que se elevem as exportações em questão de volume e se tenha uma redução no valor da tonelada. E depois eles dizem que estão faturando muito pouco, na realidade, por conta dos custos de operação em relação a essa carne bovina. Olha, o faturamento vem bastante elevado. Nós vamos ver agora que a situação no faturamento em dólar foi muito expressivo. Veja só que em março de 2018 foram faturados por essas indústrias de carne bovina exportadoras 481 milhões e 700 mil dólares, contra 392 milhões e 500 mil dólares em fevereiro de 2018, março de 2017 com 401 milhões e 900 mil dólares. Agora, olha só, pega esse dado aqui, 481 milhões e 700 mil dólares, e você multiplica aí pela média que se teve do dólar comercial no último mês. Você vai ter ali em reais um faturamento extremamente expressivo sobre aquilo que a indústria frigorífica embolsou durante o mês de março. Então, realmente não foi uma queda, não está tendo um problema de faturamento. O valor da tonelada de fato caiu, mas cai muito pouco. Quer ver só? Olha só. Temos aqui os valores de toneladas aqui pela carne bovina in natura embarcada. Em março foram 3.960 dólares, contra 4.000 dólares em fevereiro de 2018 e 4.100 dólares em março do ano passado. Caiu 135 dólares, 133 dólares comparado ao mesmo período sazonal, mas nada que traga um impacto muito grande em relação àquilo que está sendo faturado por essa indústria exportadora. Até mesmo porque quando falamos a respeito daquilo que foi embarcado, 121.400 toneladas, esse volume acaba compensando qualquer situação. Eu continuo falando, de certo modo, de exportações, porque eu vou falar um pouco agora a respeito de China e Estados Unidos. Isso porque você bem sabe, foi divulgada aquela lista com os produtos que a China está sobretaxando norte-americanos. Tem alguns produtos que são exportados pelo Brasil também, mas aqueles mais importantes, aqueles que têm um volume maior, não que carne suína não seja, mas soja principalmente, não foi sobretaxado pelos chineses. Aqui mais cedo, até fazia uma brincadeira com o pessoal da redação, que os chineses podem
até ter aquele chamado chilique, mas louco ninguém é. Então, como não tem tanta soja assim disponível para comprar do Brasil e muito menos da Argentina, não tem como fechar uma porta frente aos Estados Unidos. Você vai acompanhar agora um pouco do que tem acontecido em relação ao que vem tendo de Brasil, Estados Unidos e China na reportagem. Os Estados Unidos exportaram cerca de 20 bilhões de dólares à China em 2017. Só a carne suína chegou a 1 bilhão de dólares. A China é o terceiro maior mercado para o setor. Os produtores de carne suína dos Estados Unidos devem ser bastante prejudicados pelas novas tarifas da China. Criadores de suínos e frigoríficos expandiram seus plantéis e construíram grandes unidades de processamento com expectativa de exportação maior. Os técnicos do Ministério da Indústria e Comércio do Brasil avaliam como a decisão da China pode impactar o mercado nacional. A previsão para a balança comercial em 2018 é de crescimento das importações e das exportações. Em razão do aquecimento da economia, nós devemos observar um crescimento maior da taxa da importação do que da taxa da exportação, mas o superávit será ainda um superávit muito significativo na casa dos 50 bilhões de dólares. O governo brasileiro tem feito tem tido um papel muito ativo na articulação tanto com o governo dos Estados Unidos como com o setor privado brasileiro. Nós estamos confiantes que o Brasil tornará permanente a sua exclusão dessa sobretaxa, não impactando assim nas nossas exportações. O aumento da taxa para importação da carne suína dos Estados Unidos pela China começa a valer a partir desta segunda-feira. Odacil Canepa para o SBA. Passou a valer desde essa segunda-feira, melhor dizendo, que está valendo. São 125 produtos que a China, produtos norte-americanos, sobretaxados sobre o que a China impôs sobre os norte-americanos. Inclusive, por lá nos Estados Unidos, houve manifestação, inclusive os representantes do governo norte-americano diziam que a China deveria reagir à ação norte-americana, tentando colocar de uma maneira, a situação chinesa de produção de uma maneira competitiva e que respeitasse a situação do comércio internacional. A China sobretaxou produtos, sim, mas veja bem o caso. No caso específico da carne suína, 25%, um caso mais específico. Primeira coisa, que a China tem um condicionamento razoável de produção interna, é por isso que faz aquisição de tanta soja. Uma outra situação também que é preciso ser lembrada é que ela tem como comprar essa carne suína pronta de outros países, principalmente aqui do Brasil, que tem como fazer esse abastecimento. Outros produtos que são do agro, vinho e também frutas, em 15% mais uma vez. Os chineses têm outros fornecedores. No caso específico da soja, que estava todo mundo de olho se ia ter essa sobretaxação ou não, olha só, a gente já falava desde o começo, quando começou essa história de que há um conflito comercial e poderia ter, que não aconteceria. Por quê? Porque Brasil e Paraguai, que são os países hoje que teriam alguma condição de fazer isso, já estão com a sua produção totalmente comprometida. O Brasil, internamente com o seu consumo interno e com a própria China e também outros mercados, mas principalmente com a China. Não teria muito como tirar mais soja do Brasil, porque os estoques, como você sabe muito bem, você que acompanha a Agricultura BR, são os menores desde a temporada 2011-2012. Então, em relação à soja, um produto muito importante para a China, eles não sobretaxaram os Estados Unidos, porque eles precisam ter mercados fornecedores. Uma notícia importante que circula e que a gente já tem falado aqui durante o Agricultura BR está relacionado àquilo que vem acontecendo em torno das exportações brasileiras. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do que vem acontecendo com as exportações brasileiras de soja. Nós sabíamos desde o começo do mês, das primeiras semanas que foram fechadas pela Secretaria de Comércio Exterior, que esse seria o mês de março, um mês bastante elevado nos embarques, que poderia inclusive bater o recorde de março de 2017, que é o melhor mês de março em embarques para a soja brasileira. Chegou muito perto,
disso. Entretanto, ficou um pouquinho abaixo, mas mais de 200% acima daquilo que foi registrado no mês de fevereiro. Vamos ver esses dados aqui, porque os embarques brasileiros de soja seguem bastante expressivos e devem continuar muito expressivos. Posição de março de 2018, 8.810.000 toneladas foram embarcadas. Olha como ele fica muito superior, né, ao mês de fevereiro, com 2.860.000 toneladas. É realmente uma diferença bastante forte em torno daquilo que aconteceu no mês de fevereiro. É muito mais do que aquilo que tinha acontecido em fevereiro. Março teve maior disposição também da oleaginosa para embarques. Em março do ano passado, por enquanto o melhor mês de março da história em termos de embarque de soja, teve a exportação de 8.970.000 toneladas, ficou muito próximo, portanto, de março de 2018, bater essa marca, chegou bem perto, ali 8.810.000 toneladas, pode se considerar até aquele chamado empate técnico se a gente estivesse falando de algum esporte. Olha só, em relação àquilo que foi faturado, também teve uma situação muito favorável para a indústria, ou as tradings que operam no Brasil com o embarque de soja. As tradings brasileiras, elas faturaram em março de 2018 3 bilhões 430 milhões de dólares. Em fevereiro deste ano foi 1 bilhão e 9 milhões de dólares que foram, 90 milhões de dólares que foram faturados pelas tradings que operam no Brasil. Já março de 2017, um ano antes, foram 3 bilhões 530 milhões de dólares faturados pelas tradings que operam no Brasil, um número também bastante expressivo. Você vê que entre março de 2017 e março de 2018, a diferença ela não é apenas pequena em relação ao volume que saiu do Brasil, mas também em relação ao faturamento. Isso tem muito a ver também com o valor da tonelada da soja exportada. Vamos ver como é que ficou a média do mês de março. Nós temos aqui uma média do mês de março de 2018 em 389 dólares e 70 centes. Está aqui na coluna vermelha. A coluna amarela, a última, da sua esquerda para a direita, está 393 dólares e 60 centes a média de março de 2017. Então, aquela diferença, ela existe porque o volume de março de 2017 foi ligeiramente maior que março de 2018 e também porque houve uma redução em relação à diferença do valor da tonelada da soja praticada em março de 2018 e março de 2017. Durante o mês de março, tivemos aqui uma elevação importante para o preço da soja. Tanto é que quando você compara com fevereiro de 2017 aqui, nós temos uma diferença por tonelada na ordem de 8 dólares favorável a março de 2018. Vou falar agora da ADM, que é uma das maiores empresas de agronegócio que operam no Brasil. Essa empresa tem cerca, um pouco mais, inclusive, de 3 mil colaboradores, 3 mil funcionários que atuam dentro das suas instalações no Brasil, que é responsável por algumas marcas de óleo de soja e também algumas linhas especiais. Opera também nesse processamento em relação aos silos que tem no Brasil, são cerca de 40 instalações e tem tido resultados muito positivos no país. Tanto é que tem ampliação. E essa ampliação vai ocorrer, ou já está ocorrendo, na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Essa situação da ADM ocorre por conta da construção de uma fábrica de proteção de proteína de soja próxima às instalações existentes de processamento de grãos na própria capital de Mato Grosso do Sul. São mais de 5 mil colaboradores na América Latina, de acordo com as informações da ADM, empresa que está instalada na Argentina, Brasil, Bolívia,
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Presente em toda a cadeia do agronegócio, a empresa opera 8 plantas de processamento de soja, 2 de biodiesel, 2 de processamento de amendoins e mais de 60 silos e portos na Argentina, Brasil e Paraguai. Em relação aos silos, são 70 que a ADM possui no Brasil, Argentina e Paraguai. Desses 70, 40 estão localizados no Brasil. Durante essa semana, nós vamos trazer aqui alguns representantes, principalmente do governo do Mato Grosso do Sul, para falar a respeito da ADM e a instalação dessa fábrica de proteína que coloca a capital sul-mato-grossense com forte destaque em relação ao processamento de proteína de soja. E se o assunto é soja, eu sei que você está querendo saber quanto é que está o valor da soja paga no porto, e esse é o destaque de agora do Agricultura BR. Eu começo falando a respeito do maior porto, ou o maior embarcadouro de soja do país, é o Porto de Santos, e a evolução que ele tem nos preços nos últimos 30 dias. Veja só que a alta é de 1,86%. Em 2 de março, o valor era de R$ 80,50 por saca de 60 quilos. Em 7 de março, R$ 79,50. No dia 16 de março, tem aqui uma recuperação vindo para R$ 80,00 por saca de 60 quilos. Em 30 de março, encerrava o mês em R$ 81,50 a saca. E 2 de abril, R$ 82,00 a saca, uma alta de 1,86% para os negócios com soja na referência do Porto de Santos. Outro ponto importante que nós destacamos sempre aqui é o Porto de Paranaguá, podemos trazer aqui em tela. Paranaguá também tem a mesma elevação. No dia 2 de março estava em R$ 80,50, mantinha esse valor no dia 7, dia 16 caía para R$ 80,00 por saca de 60 quilos, no dia 30 subia R$ 82,00 a saca e mantém nesse 2 de abril R$ 80,00 por saca de 60 quilos, valores nos portos brasileiros para a soja exportada. E há pouco a FC Stone divulgou o seu levantamento para a safra brasileira de grãos, considerando aí a produção de milho e soja. O Agricultura BR destaca nesse momento a produção de soja, porque a consultoria FC Stone estimou com elevação a produção de soja no Brasil. Mais uma vez, a justificativa vem por conta dos bons resultados na fronteira agrícola do Mato Piba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e também os bons índices de produtividade alcançados em tradicionais estados produtores do país. Vamos saber como que a FC Stone tem enxergado, então, interpretado essa produção brasileira de soja. Temporada 16-17, a FC Stone afirma que foram 114 milhões e 30 mil toneladas produzidas de soja no Brasil. Em fevereiro, ela trazia, o relatório de fevereiro, trazia 112 milhões 770 mil toneladas. Era feito em fevereiro, divulgado no mês de março. E já o levantamento, que foi apurado em março e divulgado nesta terça-feira, traz uma estimativa de 115 milhões e 900 mil toneladas, um aumento de 2,7% frente ao seu levantamento anterior. Como eu disse, foi explicado pela FC Stone que o Mato Piba foi o grande divisor de águas em relação àquilo que se teve de resultado de campo, com uma produtividade melhor, ajudada bastante pelo clima. Em relação à produtividade, a FC Stone também afirma que a média nacional ficou em 55,16 sacas por hectare, ligeiramente abaixo da média que se tinha na mesma época do ano, portanto na temporada anterior a 2016-2017.
E olha, na última quinta-feira você acompanhava ao vivo no Agricultura BR a divulgação dos dados de levantamento de qual é a área ocupada com várias culturas nos Estados Unidos, inclusive a soja. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, há uma redução de 1% para a área a ser destinada com oleaginosa no país. E os Estados Unidos, eles tiveram um ano, né, essa temporada de inverno, mais fria do que o normal. Com isso, o acúmulo de neve foi maior e isso acaba fazendo ou trazendo influência sobre o momento do plantio do milho, da soja e também de outras culturas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como que deve estar o clima para daqui a 4, 5 semanas, quando as máquinas americanas, as máquinas de plantio, as plantadeiras, devem estar em campo fazendo essa atividade. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A expectativa para os próximos períodos ainda é de temperaturas mais baixas em grande parte das áreas produtoras de soja e também de milho dos Estados Unidos. Então, as temperaturas ainda muito baixas seguem prejudicando o início do plantio das lavouras. Em relação às instabilidades, segue chovendo de maneira bastante abrangente e vem mantendo o solo com bastante umidade. Nos próximos dias não vai ser diferente. Tem previsão de chuva na maior parte dos Estados Unidos, pancadas mais significativas nas áreas mais ao sul e até o dia 8 de abril tem risco para acumulados de chuva que podem até alcançar 50 milímetros apenas durante este período nas áreas mais ao sul dos Estados Unidos. Nas demais áreas, a chuva também acontece de maneira abrangente, só que ainda são pancadas de fraca intensidade. Em relação às temperaturas, seguem ainda muito baixas, principalmente nas áreas mais ao norte dos Estados Unidos. Temperaturas aí que ainda seguem abaixo de 0 grau e então, por conta disso, a expectativa ainda é de um cenário não muito otimista para o início do plantio das lavouras. No decorrer do segundo período, entre os dias 9 e 13 de abril, a chuva segue bastante significativa, principalmente do centro até a faixa leste dos Estados Unidos, pancadas que ainda seguem com acumulados de até 30 milímetros e seguem mantendo o solo, sim, com bastante umidade. No decorrer deste período, a temperatura ainda pode subir um pouco mais, mas não de maneira tão significativa, ainda segue abaixo de 0 grau, agora ficando em torno de -1 a -2 graus. No decorrer deste período, a expectativa, então, ainda é de temperaturas mais baixas. A tendência é que o cenário volte a ficar um pouco mais otimista em relação ao início do plantio das lavouras, especialmente ao longo da segunda quinzena do mês de abril, quando as temperaturas começam a subir gradualmente e aí sim o cenário volta a ser mais satisfatório para esse início do plantio das lavouras nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Olha só, essa explicação a respeito do que acontece com o clima nos Estados Unidos, principalmente para o momento no qual eles vão cultivar, fazer o plantio e também o momento de desenvolvimento das principais culturas, é fundamental na formação de preço e influência de mercado que se tem sobre a soja, sobre o milho e também outros produtos aqui no Brasil. Mas principalmente sobre a soja, o produtor tem que estar de olho no que acontece aqui no país, no mercado principalmente, para a comercialização, mas o que pode vir também lá dos norte-americanos. Já que eu estou falando de norte-americanos, vamos saber agora como é que estão os embarques dos Estados Unidos de soja. Esse é um relatório divulgado que é diferente daquele que acontece na quinta-feira. O que acontece na quinta-feira são as vendas e exportações americanas. O que acontece ali? Ali é o que foi vendido. Já esse relatório que é apresentado na segunda-feira é um que traz o que foi embarcado, inspecionado efetivamente. E é isso que nós vamos mostrar agora, porque os embarques no encerramento da última semana foram dentro daquilo que o mercado esperava. Veja só que os embarques semanais de soja dos Estados Unidos atingiram, na semana encerrada em 29 de março, 542.430 toneladas. A mínima esperada pelo mercado era de 300 mil toneladas, máxima 680 mil. Ficou bem acima da mínima, mas também não ficou tão próxima assim da máxima esperada pelos operadores. Em relação àquilo que já foi embarcado no total de safra, você vê agora no Agricultura BR com um comparativo sobre aquilo que foi vendido e qual que é a meta de exportação americana. Veja só, até o dia 29 de março, tinha-se os americanos fazendo o embarque de 41 milhões
480 mil toneladas no dia 29 de março de 2018. Quando comparamos com o que acontecia há um ano, está abaixo, porque no 29 de março de 2017 eram 47 milhões e 700 mil toneladas. As vendas americanas já totalizam 50 milhões e 530 mil toneladas. Meta de exportação para essa temporada é de 57 milhões e 150 mil toneladas. Portanto, os americanos aqui estão restando aí uns 9 milhões de toneladas que foram vendidas, que ainda não foram entregues, e aí falta para embarcar um pouco mais de 16 milhões de toneladas de soja. Bom, esses são os dados, os números em relação à soja dos Estados Unidos, aqueles mais atuais. É importante lembrar também que nós tivemos uma abertura de negócios nesta última segunda-feira, a soja depois de um feriado prolongado, vindo com uma alta, depois as posições sendo colocadas à disposição do mercado, muita gente vendendo, faturando um pouco, e aí a soja acabou fechando em queda nesta última segunda-feira. Olha o que acontece hoje. Hoje nós temos uma recuperação, só contextualizei para o pessoal entender por que aconteceu isso ontem. Hoje nós temos não só uma recuperação, como ganho, de fato, sobre os valores da soja em Chicago. Posição de maio ganha 1%, 1,03% a 10 dólares 46 centes mais 25 bushel. Julho, 10 dólares 57 centes mais 25 por bushel, alta de 1,05%. Posição de agosto, 10 dólares 59 centes o bushel, com alta de 0,95%. Soja em Chicago subindo e subindo bem. É o destaque de agora que nós trazemos no Agricultura BR. Essa informação é importante para o produtor brasileiro, para quem tem soja, está comercializando soja, assim como o prêmio da soja, que continua ali muito bom. O prêmio da soja nos portos brasileiros continua seguindo com uma elevação interessante, num bom patamar, muito superior àquilo que acontecia no ano passado, na mesma época, é quase 3 vezes superior ao prêmio pago no ano passado. Um outro fator de formação importante é o dólar comercial, dólar que vem numa escalada de alta já há algumas semanas. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Permanece acima de R$ 3,30 com facilidade, agora perdeu o piso de R$ 3,32, mas ainda assim com alta de 0,18%, dólar comercial a R$ 3,32 neste momento, a moeda norte-americana, trazendo então o seguinte cenário, para você que é produtor de soja: dólar em alta, ligeira alta para o dólar, mas acima de R$ 3,30. Soja em Chicago também em alta nas posições de mais curto prazo, em torno de 1%, e um bom prêmio pago nos portos brasileiros. Então, há uma situação bastante confortável, ou mais confortável que se tem, ou que se esperava também, para a soja negociada aqui no Brasil. Olha só, a Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muita informação para você. Nós vamos falar sobre o relatório da FC Stone para o milho, vamos falar ainda a respeito do que vem acontecendo com a produção de açúcar na Índia, e eu lembro que você tem que participar do programa conosco. Nós vamos agora para o intervalo, beber uma água, você também vai, mas aproveita para mandar uma mensagem para nós aqui, mandar seu recado, mandar foto, vídeo para o nosso endereço de WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. E o Sindicato Rural da Alta Noroeste, na região de Araçatuba, também vai participar dessa grande movimentação que acontece amanhã na capital federal. O repórter Gustavo D'Angelo vai nos mostrar agora como é que tem sido essa organização para a manifestação dos produtores rurais brasileiros. O manifesto contra o FunRural, que acontece nesta quarta-feira em Brasília, também vai contar com a presença de produtores aqui da região de Araçatuba. Segundo o Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, cerca de 50 pessoas ligadas à entidade, entre diretores e associados, devem participar do ato. Além de protestar contra o imposto, os produtores rurais se manifestarão contra o Estado policialesco nas questões fundiárias, ambientais, trabalhistas e tributárias. Os participantes também vão pedir o fortalecimento dos ruralistas no Congresso Nacional. Sobre o FunRural, o CIRAM considera uma bitributação que não pode ocorrer, principalmente a cobrança do retroativo dos últimos 5 anos. Atualmente, o FunRural, que incide sobre o faturamento bruto dos produtores rurais, está taxado a 1,2% para a pessoa física e 2% para a pessoa jurídica. A classe vai se manifestar favorável à securatização das dívidas dos produtores rurais.
A classe ruralista acredita que um programa de securitização dos ativos do agronegócio seria uma solução razoável para modular dívidas hoje estimadas em 280 bilhões de reais. Gustavo D'Angelo para o SBA. O Gustavo D'Angelo falando a respeito dessa manifestação, que aliás ainda vai ser assunto aqui no Agricultura BR e vai ser assunto logo mais também, porque às 18 horas tem o Pecuária BR, que vai falar um pouco a respeito da manifestação dos produtores e também do frete. Quer explicar um pouco do que vai acontecer mais tarde? É o Jorge Zaidan, aqui meu colega de trabalho. Zaidan, hoje grandes atrações também no Pecuária BR, mais no começo da noite, falando sobre uma questão que impacta muito o bolso do produtor rural, exatamente na época na qual ele precisa escoar sua produção. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para todo mundo. Pois é, um dos destaques do programa é exatamente essa questão, frete. Um estudo divulgado pelo jornal Valor Econômico apontou, com base em dados do CPEA, que o frete subiu 40% esse ano, fazendo comparação, levando-se em consideração esse período de escoamento da safra com anos anteriores. 40% de aumento. Hoje o diesel é talvez o produto que mais pese na composição dos custos de um frete. Tem pedágio, tem manutenção, mas o diesel tem um peso muito grande. A gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, Fabiano. Tá certo, Zaidan. E aqui nós estávamos falando com um assunto, né? O Gustavo D'Angelo levantou aqui a questão a respeito do FUNRURAL, da manifestação que há dos produtores rurais marcado para esse dia 4 de abril em Brasília, e hoje também será atração no Pecuária BR mais tarde. Não tem como a gente não falar dessa manifestação que vai acontecer amanhã em Brasília. Aliás, amanhã em Brasília vai ser um dia que vai ficar muito marcado em 2018, talvez dos últimos anos também. Tem o fator político que acaba sendo destaque amanhã em Brasília, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O Supremo vai fazer esse julgamento e hoje, por conta disso, já há uma intensa movimentação na segurança para proteger o patrimônio do Planalto Central, e tem essa manifestação dos produtores rurais de mais de 220 entidades, associações que já começam a se dirigir a Brasília. A gente vai trazer algumas informações, como você acabou de trazer do Gustavo D'Angelo de Araçatuba. Mas nós vamos também abordar no programa de hoje, Fabiano, o relatório semanal de bovinocultura do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que apontou o seguinte: o poder de compra de milho pelo pecuarista do estado diminuiu. A gente vai falar disso com detalhes também. Tá certo, Zaidan. Zaidan, obrigado pela sua participação aqui na Agricultura BR, sempre um prazer recebê-lo. Eu vou convidar você para acompanhar agora essa entrevista, porque nós vamos conversar com o presidente da ProSoja Brasil, presidente eleito, obrigado, Zaidan, Bartolomeu Braz, ele que é o presidente eleito da ProSoja Brasil, presidiu a ProSoja do estado de Goiás, fala a respeito dos desafios que tem à frente agora da instituição e também sobre a manifestação que acontece amanhã, nesse próximo dia 4 de abril, nesta quarta-feira, temos esse grande evento em Brasília. Bartolomeu, muito boa tarde. Quais são esses desafios frentes à ProSoja? Boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde a todos os produtores rurais, aos telespectadores que nos acompanham. Goiás, devido ao seu trabalho que tem feito junto à representação dos produtores e vamos dizer assim, a consonância e a sintonia entre entidade e produtor rural, nos elevou aí ao cargo da ProSoja Brasil, um cargo muito importante. A ProSoja Brasil ela é bastante reconhecida, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, a maior cadeia de soja do mundo está no Brasil, praticamente seremos o maior produtor de grãos de soja do mundo. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que temos em dirigir essa entidade e também os rumos da cadeia de grãos do Brasil, principalmente a cadeia de soja. Teremos sim vários desafios, nós temos pontos agora já iniciando com o FUNRURAL, que não teve uma
Da maneira que foi colocado, o produtor ainda não está satisfeito. Temos entrado aí, a ProSoja Mato Grosso entrou com os embargos junto ao STF pedindo a modulação. Nós estamos indo até a Brasília agora, amanhã, no dia 4/4, para que nós possamos mostrar aí a indignação que esse setor ele já cumpre aí o seu dever, que cumpre muito bem a produção, a geração de emprego, as exportações, vamos dizer assim, a geração de riqueza no interior do Brasil. Então isso fez com que o produtor sentisse a necessidade, juntamente com as entidades, sindicatos rurais, associações, enfim, entidades nacionais, estarão presentes aí no STF, reivindicando o legítimo que resolva o passivo do Fundo Rural. O Fundo Rural, a partir de 2019, é um pedido nosso, a FPA agiu muito bem em cima disso aí, junto aos parlamentares, às entidades, o IPA também, aonde nós conseguiremos aí que 2019 seja pela folha de pagamento, seja optativo. Então, um ganho muito grande. É lógico que temos alguns pontos que têm que ser barrados aí nessa última lei, que é os vetos, né? O veto das multas. Nós achamos muito difícil essa multa ser cumprida, e também esse pagamento no boi, por exemplo, que é um pagamento que a gente chama até de CPMF, são várias vezes você paga no mesmo animal. Então isso tem que ser retirado agora também com os vetos, mas acreditamos que o passivo do Fundo Rural ele precisa dessa pressão dos produtores rurais, ela precisa da pressão dessas entidades para que o STF entenda que o produtor estava pagando um tributo injusto e indevido. Porque se não fosse dessa forma, o governo não teria reconhecido que tinha errado e mudado para a folha de pagamento. Então, era justo a cobrança, é justo o pedido das liminares, porque um produtor, na média de 1.500 hectares, aí estava pagando de grãos, estava pagando 5, 6 vezes a mais do que uma previdência normal com seus funcionários. Então, por isso que nós estamos agindo dessa forma, nós estamos agindo em cima de um direito e esperamos que o STF possa reverter essa situação e resolver o passivo do Fundo Rural. Outras pautas também que teremos, desafios aí junto com as aprosojas estaduais, as aprosojas de todo o Brasil, os produtores, enfim, de grãos do Brasil inteiro, de norte a sul. Nós temos soja praticamente em quase todo o Brasil. É a questão da Lei Candir, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos mostrado que vai inviabilizar os problemas sérios que nós temos no Brasil, e crônico, é o problema de logística. Essa logística, ela não traz competitividade ao produtor. Quando a gente vê essa grande safra entrando, igual está acontecendo agora, nossos fretes sobem muito, 30%, 40%, já é um frete muito caro, já é modelos que não são competitivos, igual nós temos pouco hidroviário, ferroviário temos buscado a melhoria, mas infelizmente ainda está um pouco alta ainda em relação aos outros países. E com isso, se caso essa lei Candir, ela, a pedido dos governadores que estão famintos por recursos, por não conseguir fazer gestão em seus estados, pediram para que o Congresso discutisse essa reforma da lei Candir, que voltasse a lei Candir. Mas nós, com certeza as entidades, a ProSoja Brasil, ela atuará fortemente, veementemente contra qualquer situação que venha mexer na lei Candir. Nós mostraremos estudos e números pelo avanço da agricultura e o crescimento em cima dos benefícios que a lei Candir trouxe às economias dos municípios, dos estados e a geração de emprego. Então, isso nada mais, nada menos do que um reconhecimento pelo trabalho do produtor rural. E pela falta do governo de não ter cumprido com a logística, isso chegou à necessidade de ter essa lei por muitos anos ainda.
As informações do Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja Brasil, agora presidente eleito. A gente espera que agora com o Bartolomeu à frente da instituição, que a gente consiga também ter trabalhos mais efetivos e mais interessantes para a produção, para o produtor de soja de todo o Brasil, aqui juntamente com o Canal do Boi. E olha só, o assunto aqui no Agricultura BR agora é milho. Exportações de milho é o seu destaque de agora do Agricultura BR, comparando o mês de março de 2018 com março de 2017. O março desse ano teve um volume bastante expressivo, é o que nós mostramos agora. Você acompanha conosco essa situação que nós temos de exportação, embarques de milho. Observe que março de 2018 ficou com 600 mil toneladas, o que para o período sazonal é uma situação bastante elevada. Quando você compara com o mês de fevereiro, você tem 1.250.000 toneladas em fevereiro, é mais que o dobro de março de 2018. Entretanto, em fevereiro você teve poucos embarques, não teve tanto embarque de soja assim como tem em março. Agora, quando você tem o mesmo período sazonal considerado, março de 2017 foram 240 mil toneladas. Portanto, março desse ano chega a ficar quase o dobro daquilo que tinha sido embarcado em março do último ano, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Ora, se os dados de volume de embarques foram mais elevados, os de faturamento das tradings que operam com essas exportações também. É o que nós vamos ver agora, faturamento ou receita bem mais elevada. Veja só aqui os números que mostram esses dados. Março de 2018 com 105 milhões e 400 mil dólares. Fevereiro deste ano com 200 milhões e 200 mil dólares, um volume muito mais expressivo em fevereiro. Só que março de 2017 com apenas 43 milhões de dólares em faturamento, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Uma informação importante é que março foi um mês marcado com uma elevação, uma situação de alta para os preços do milho no Brasil. Isso mexeu também com o valor da tonelada exportada, que chegou muito próximo de se igualar com o valor da tonelada de março de 2017. Veja só aqui os dados médios da tonelada embarcada. Março de 2018 ficou com 174 dólares e 20 centes, bem superior a fevereiro, que teve 159 dólares e 60 centes de média por tonelada, e março do ano passado eram 177 dólares a tonelada, portanto chegando muito próximo de bater essa marca de exportação pelo valor da tonelada exportada pelas trades que operam no Brasil. A Agricultura BR segue falando a respeito de milho e agora sobre os números que foram apresentados nesta terça-feira pela FC Stone em torno da primeira safra, a estimativa de produção, e também a segunda safra. Em relação à primeira safra, foi a primeira vez que a FC Stone trouxe uma redução, ainda que leve, sobre a estimativa de produção na primeira safra nacional de milho, que já não é muito expressiva. Veja só aqui os dados que nós temos, FC Stone falando da primeira safra brasileira. Fevereiro tinha feito a pesquisa divulgada no começo de março, com 23 milhões e 400 mil toneladas de produção. Março fica praticamente em linha, mas já começa a apontar queda, 23 milhões e 370 mil toneladas durante a expedição de março, divulgada nesta terça-feira. Portanto, aqui um ligeiro recuo para a estimativa de produção de milho aqui no Brasil, de acordo com a consultoria FC Stone, que também falou sobre a segunda safra nacional, segunda safra sem alterações em torno daquilo que se espera e também em torno daquilo que já vinha apontando a empresa de consultoria, lembrando que para muitas empresas o plantio da segunda safra
safra no Brasil já é praticamente concluso. Veja só aqui os dados, que a primeira safra, como você viu, está com uma estimativa de 23.370.000 toneladas, segunda safra produzir 63 milhões de toneladas, com uma produção total de 86.370.000 toneladas, de acordo com a FC Stone, em dados divulgados nesta terça-feira em seu relatório. Esses são os números da FC Stone em torno, então, da primeira e segunda safra nacional. Vamos saber agora como é que vem a situação de plantio no maior estado produtor do país, plantio da safra de milho, segunda safra. Quem nos conta um pouco a respeito de como que estão os trabalhos por lá é o repórter Valdir Pacheco. No último relatório divulgado recentemente pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, não fez alterações quanto à área semeada de milho segunda safra no estado em relação ao relatório anterior. A cultura deverá ocupar 4,49 milhões de hectares em 2017-18. Esta área é 5,4% menor que a semeada no ciclo passado. Com a redução na área e a queda prevista na produtividade de 10,1% este ano, a produção mato-grossense foi estimada em 25,9 milhões de toneladas, 14,9% menos frente ao colhido na safra passada. A semeadura está praticamente finalizada no estado, totalizando 99,7% da área até o dia 23 de março. Daqui para frente, fica a atenção com relação ao clima e o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o plantio de milho de segunda safra no país, de acordo com a consultoria Datagro, está praticamente concluso. Esses foram os dados que foram divulgados nesta última segunda-feira pela Datagro, que falam que tem tido uma boa situação de plantio da área de cultivo, que tem acontecido sobre as áreas colhidas de soja. Portanto, milho já muito próximo a ter a segunda safra totalmente conclusa, de acordo com a consultoria Datagro. Falando ainda a respeito de milho, mas agora mudando de país. Sabe por quê? Porque no Somos Todos Produtores, a participação do público é fundamental, do telespectador. E esse telespectador do Canal do Boi, do Agricultura BR, está em várias partes, não só do Brasil não, na América do Sul e até fora da América do Sul. E nós vamos agora trazer a produção de um produtor lá do Paraguai, que sempre tem participado do programa conosco, está participando hoje, enviou imagens, fotos da sua área de produção de milho. Quem participa conosco é o Silvano de Santa Rita, no Paraguai. Ele pede também aqui, nós vamos atender, é claro, Silvano, a previsão do tempo para a região dele, aqui para a região do Paraguai, região produtora. Tem muitos produtores paraguaios que acompanham a Agricultura BR, também produtores brasileiros que têm áreas de produção no Paraguai. Obrigado pela audiência de todos vocês aí, nós temos um forte carinho aí pelos paraguaios, também os argentinos que participam regularmente aqui do nosso programa. Mas vamos ver agora com a Juliana Rezende destacando como é que está a previsão do tempo para o Paraguai, principalmente para esses produtores que estão com a sua cultura, no caso o milho, aí nos campos. Juliana. A colheita do milho segue em andamento no Paraguai e os produtores seguem bastante otimistas. As boas condições hídricas do solo favoreceram o desenvolvimento das lavouras. Para os próximos dias, tem previsão de tempo mais seco, uma área de alta pressão e uma massa de ar mais seco acaba por manter áreas de instabilidades afastadas do Paraguai. Pode chover apenas no extremo oeste, só que dessa vez pancadas de chuvas mais fracas, até pelo menos o dia 8 de abril. No decorrer do segundo período, entre os dias 9 e 13 de abril, áreas de instabilidades mais uma vez avançam sobre o Paraguai, mas não é aquela chuva volumosa, então são pancadas mais fracas e com baixo volume de água. O volume de água em grande parte do Paraguai fica em torno de 15 milímetros. Nas áreas mais ao norte, as pancadas são mais fracas ainda, enquanto que nas áreas mais ao sul, a chuva ganha um pouco mais de intensidade, mas deve ficar muito localizada. O volume de água que nas áreas mais ao sul pode alcançar até 30 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 18 de abril, tem previsão de chuva mais uma vez no Paraguai, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e também com baixo volume de água. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com chuva persistente no Paraguai, mas ainda são aquelas pancadas mais fracas e não tão volumosas, a expectativa ainda é de um cenário bastante otimista, especialmente em relação ao andamento da colheita
colheita das lavouras de milho no Paraguai. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Vamos falar agora dos embarques norte-americanos de milho, uma vez que na tarde desta última segunda-feira foram divulgados o relatório de inspeção até o último dia 29 de março. É o que você acompanha conosco. Essas informações são importantes porque elas mexem com o mercado internacional em relação aos preços. Até o dia 29, a semana encerrada no dia 29 de março de 2018, teve um total de 1.348.992 toneladas de milho inspecionadas nos Estados Unidos ou que deixaram o país. Total até o momento alcança 24.440.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos falar de Estados Unidos ainda, porque eu quero saber, e você também, isso é em relação ao que vem acontecendo com os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Neste momento, é o que você confere conosco. Milho em Chicago tem aquela situação importante, porque traz ali o panorama daquilo que vai acontecendo com os preços. E nós temos aqui valores em elevação para as posições de mais curto prazo. Posição de maio vem com alta de 1,09% a $3,91 o bushel. A posição de julho alcança $4 o bushel, vindo com 1,07% de alta. Posição de setembro, $4,06, mais 75 por bushel, alta de quase 1%, 0,99%. As três posições de mais curto prazo, elas vêm nos maiores valores de negociação desta terça-feira, neste momento, portanto, é alta para o milho na Bolsa norte-americana. E olha só, a Agricultura BR vai para o intervalo daqui a pouco, vamos sair para o intervalo. Ainda hoje, nós vamos falar a respeito de um grande evento na sexta-feira, porque você vai ter um grande fórum, Fórum Rural Brasileiro, que é realizado pela Embrapa e também pela Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Vai discutir temas importantes, inclusive sobre o Fundo Rural, que você já viu bastante informação durante essa edição aqui. Daqui a pouco nós vamos receber um pesquisador da Embrapa que vai falar sobre esse grande evento e eu convido você para participar do programa. Sempre convido, porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Então mande sua mensagem, foto, vídeo no Facebook, no Twitter, no e-mail e também no WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E nessa próxima sexta-feira, a Embrapa e a Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, realizam o Fórum Rural Brasileiro. E este é o assunto de agora na entrevista do Agricultura BR. O Fórum Rural Brasileiro recebe um número muito grande de personalidades do agronegócio para debater assuntos que são muito importantes para o produtor rural. E para falar um pouco a respeito deste assunto, falar desse fórum que tem apoio do Canal do Boi, transmissão dentro das edições do Agricultura BR, eu recebo aqui o pesquisador da Embrapa, o Luiz Orcílio, um dos organizadores deste grande evento, já está aqui conosco e vamos falar um pouco a respeito desse evento. Luiz Orcílio, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Está chegando a hora, sexta-feira temos esse grande evento, ele acontece em duas oportunidades ou durante o dia todo, nessa próxima sexta-feira. O que nós vamos ter nesse Fórum Rural Brasileiro? Para quem ainda não pegou, não recebeu essas informações, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente e é uma satisfação a gente ter esse fórum aqui no estado, o Fórum Rural Brasileiro. Nós vamos ter personalidades como a senadora Ana Amélia, Chico Graziano, um pesquisador da Embrapa Monitoramento Satélite que faz parte da equipe do Dr. Evaristo Miranda, que fez aquele trabalho de uso do solo e preservação, né? Que é o Gustavo de Castro. Então são temas muito importantes que não vai ser debatido durante esse dia inteiro, 6 de abril, na Expo Grande. E Luiz, nós vamos falar também, aproveitando a participação dessas pessoas, que são pessoas com núcleos de conhecimento distintos, diferentes, mas que todas elas atuam dentro do agronegócio. Vamos falar de temas importantes, e às vezes polêmicos para o produtor rural. Entre eles, o Fundo Rural, inclusive com essa manifestação que temos agora durante essa semana, nesta quarta-feira. Vamos falar também de questões ligadas à preservação, à questão indígena, entre outros eventos, para até entender a opinião desses representantes do agronegócio. Como é que vai funcionar essa dinâmica? O que o fórum vai levar para o produtor de todo o Brasil?
O fórum, são várias palestras, então nós escolhemos os palestrantes que poderiam atender os temas, todos esses que você disse, né? Questão ambiental, questão tributária, como o Fundo Rural, que é um momento em discussão, né? Que possam trazer informação, que possam discutir e debater, né, para que haja soluções e que haja um futuro e também perspectivas do agronegócio, né? Nós vamos falar muito sobre as oportunidades, né? O Brasil é um país que tem excelência no agronegócio, na forma de produção, na sua capacidade e competitividade, né? Então é extremamente importante que a gente mostre isso, né, para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, né, as oportunidades que tem o setor, né, e aonde nós podemos chegar para trazer riquezas, né, mais riquezas. E é importante num momento desse, um fórum, né, que é o momento em que há uma congregação da classe, de todo o setor, né, para que se debata e que se construa, né, um movimento proativo, né, do setor propriamente dito. Luiz Ossírio, eu particularmente me sinto muito honrado de participar do fórum, de levar essas pessoas, de estar com essas pessoas e transmitir para todo o país o Fórum Rural Brasileiro. E eu penso o seguinte, ele faz uma análise, né, uma análise crítica de oportunidades e também de riscos que o agronegócio, aqueles desafios que o produtor rural acaba enfrentando todo dia e está tão acostumado nessa labuta que ele acaba não percebendo, não tendo essa percepção. É afinal um discurso, também debater assim, quais são as nossas oportunidades, quais são os nossos riscos, como é que você espera? Exatamente, né? Hoje nós vivemos um mundo globalizado, né? Os desafios são internos e são externos, né? Há desafios internacionais, não há mais barreiras comerciais, mas existem outras formas de dificultar os processos e os avanços no setor. Então nós temos que, a questão ambiental é uma questão muito importante, né? O mundo está de olho nas questões ambientais, o Brasil é um importante player nesse processo de preservação, né? De cuidado do meio ambiente, né? E o agronegócio, a agricultura, ela também cuida, né? O agronegócio, gerando renda, gerando ativos, ele também preserva, né? Então é isso que a gente vai mostrar, todos esses desafios e as oportunidades. Nós temos 63% do nosso território preservado. Quais são as oportunidades que isso pode trazer, por exemplo, como remuneração por serviços ambientais, né? A preservação dessa área toda que o Brasil faz, o produtor brasileiro faz, né? O quanto isso representa para o mundo, né? Então é importante que a gente levante isso, tenha esses valores, debata e traga isso para trazer uma renda para o campo, para fazer com que tanto a preservação quanto a produção sejam mais rentáveis. Luiz, e nós vamos falar também de uma situação que é importante, fazer com que os demais segmentos da sociedade, eles enxerguem, vejam isso que a produção rural, que o segmento da produção rural faz, como que ela trabalha, como é que atua, até para não ficar numa metalinguagem, né? Nós falamos de nós mesmos e acaba não tendo o resto da sociedade vendo isso que nós estamos discutindo. A ideia também é ter um discurso único, um discurso afinado ou mais próximo disso para que a sociedade cada vez mais tenha a possibilidade de nos compreender. Exatamente. A ideia é que a gente construa aí uma aliança, que a gente consiga ter um discurso e mostrar isso para a sociedade, a importância que nós temos em geração de renda, em geração de emprego, para o crescimento do país, né? E que esse discurso único, né, consiga ser difundido, né, para todos os setores. Isso é benéfico para toda a sociedade brasileira e, inclusive, para o mundo, né, em que há uma demanda de alimentos crescente, a população mundial aumenta, né? Então, nós temos que fazer um trabalho efetivo, importante, no sentido de trazer essa informação para toda a sociedade. Tá certo, Luiz Ossírio. Luiz, antes de encerrar a entrevista contigo, gostaria que você fizesse o convite para quem está em Campo Grande, quem vai estar em Campo Grande na sexta-feira, para que vá até o Parque de Exposições, para que vá até o Parque Laucídio Coelho e participe deste fórum pessoalmente. Eu convido a todos os produtores, a todos os setores que estão envolvidos com a cadeia do agronegócio, para que tenham tire um pouco do seu tempo e vá, né, à Expo Grande fazer participar desse evento. É muito importante para todos nós, né, para
para a nossa sociedade e a gente espera. Foi um evento que foi muito difícil, a organização não é fácil, né? Então a gente aguarda com muita ansiedade e a gente tem muita expectativa de que as coisas vão ser muito bem debatidas e muito interessantes para todos. Tá certo, Luiz Orcílio. Lembrando que o fórum ele conta com palestras a partir das 8 da manhã, 7h30 tem o credenciamento, às 8 da manhã vai ter o início, né, das palestras. Às 11 horas, no horário de Mato Grosso do Sul, meio-dia, Brasília, começa a Agricultura BR, começa com a mesa redonda, ao vivo para todo o país. É um fórum nacional. Nessa data, todo mundo em todo o país, não só quem está no Tatersal participa, faz perguntas, isso é muito importante. E depois ele é retomado à tarde e encerra com uma nova mesa redonda, também com transmissão aqui pelo canal do Boi. Luiz Orcílio, obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. Obrigado a vocês, é uma honra tê-los como parceiro nesse evento. Tá certo, eu conversei agora com Luiz Orcílio, pesquisador da Embrapa, um dos organizadores desse Fórum Rural Brasileiro. Na próxima sexta-feira está aí o convite. Se você estiver em Campo Grande, vá no Parque de Exposições, nós fazemos esse convite a você, estaremos todos lá. Se você não estiver, participe, acompanhe pela televisão, nós vamos ter links durante toda a manhã, durante toda a tarde e durante as mesas redondas com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. E o Café Conilon já começou com a colheita no estado de Rondônia, uma situação que mexe com os preços em todo o país, mexe com as cotações também no estado do Espírito Santo, por conta da disposição maior de produtos. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo, o clima para as regiões produtoras de Café Conilon em todo o Brasil, com a Juliana Rezende. Os principais estados produtores de café Conilon do Brasil é o estado de Rondônia, a Bahia e o Espírito Santo. A expectativa em relação aos produtores desses estados segue bastante otimista. Isso porque as condições de umidade do solo seguem garantindo bom desenvolvimento para os cafezais desses estados. Para os próximos dias, tem previsão de chuva persistente, especialmente em Rondônia. As pancadas são mais fortes e os acumulados são maiores, podendo alcançar até 50 milímetros, até pelo menos o dia 8 de abril. No Espírito Santo, a chuva também volta a acontecer aos poucos por conta da passagem de uma frente fria próxima à costa da região sudeste e acaba ajudando a aumentar as instabilidades na região, só que as pancadas não devem durar por muito tempo. Na Bahia, a chuva é mais irregular, tanto que nas áreas mais centrais do estado baiano é o tempo mais seco que predomina e onde chove na Bahia são aquelas pancadas de fraca intensidade. Ao longo do segundo período até volta a chover na Bahia de maneira mais abrangente, então as instabilidades voltam a se espalhar um pouco mais, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. É apenas na faixa leste, onde os ventos que sopram do mar contra a costa acabam aumentando um pouco mais a chance de instabilidades e o volume de água pode alcançar 30 milímetros. No Espírito Santo, a chuva começa a perder intensidade aos poucos, conforme a frente fria se afasta e as pancadas acabam sendo fracas e também com baixo volume. Já em Rondônia, a expectativa é de chuva mais persistente, acumulados de até 30 milímetros, principalmente entre o período do dia 9 até o dia 13 de abril. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 14 de abril, o estado de Rondônia ainda recebe instabilidades mais frequentes. Dessa vez, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade aos poucos, mas ainda segue tendo previsão de chuva mais frequente na região. Deve seguir mantendo o solo com boas condições hídricas, especialmente para o desenvolvimento das lavouras de café Conilon do estado. Na Bahia e no Espírito Santo, as instabilidades seguem mais fracas e também irregulares. Pancadas mais significativas, principalmente na faixa leste da Bahia, enquanto que no interior baiano o tempo seco volta a predominar. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de pancadas, mesmo que de fraca intensidade, mais persistentes em áreas produtoras de café Conilon do país. Então, o cenário deve seguir bastante otimista, porque essas pancadas seguem mantendo o solo com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Bom, a produção aí, pessoal do Café Conilon, recuperação no país. Essa era uma situação que ainda bem era muito esperada e está se confirmando. E com ela vem preços mais baixos para a saca de Café Conilon aqui no Brasil. Também situação que foi prevista aqui desde o final do ano passado pelo Agricultura BR.
Olha só, o assunto agora são as exportações, são os embarques brasileiros de café verde e que tiveram mais uma vez números inferiorizados, menores que no ano passado, menor também do que no mês anterior. Vamos ver como é que ficaram esses embarques, são as exportações de café, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Março de 2018, com 2.240.000 sacas embarcadas, praticamente igual, ligeiramente abaixo a fevereiro, que contou com 2.250.000 sacas de café exportadas. Março de 2017 foi bem mais, olha só, 2.490.000 sacas, vindo aqui acima de março de 2018. Essa aqui tem sido uma constante na comparação, principalmente nos últimos 10, 11 meses, em relação aos embarques brasileiros de café. Vamos saber agora como é que ficou o faturamento das tradings que operam com exportação de café no Brasil. Observe que a posição de março de 2018 teve 349 milhões e 100 mil dólares faturados. Fevereiro ficou com 358 milhões e 500 mil dólares, enquanto que março de 2017, 435 milhões e 500 mil dólares. Aqui fica muito clara a diferença em relação aos embarques. Claro que março de 2017 teve um volume mais expressivo de embarques de café no total, entretanto o valor da saca acaba influenciando bastante também. Veja só aqui como é que ficou o valor da saca embarcada. Março de 2018 com 155 dólares e 50 centes por saca, em média, menor do que fevereiro de 2018, que foi 159 dólares e 30 centes, e muito menor que março de 2017, que foi 174 dólares e 80 centes. Essa situação aqui é que está pesando e, de certo modo, trazendo prejuízos para o cafeicultor nacional. O cafeicultor brasileiro está vivendo uma situação bastante complicada e a situação, principalmente do café arábica, é de uma pressão realmente muito forte vindo dos operadores internacionais, aqueles que estão negociando na Bolsa de Nova York, que serve como essa referência aqui para o Brasil. Tem mantido valores abaixo de $1,20 por libra-peso e isso prejudica os preços no Brasil. Veja só que hoje, mesmo com alguma recuperação, com alguma alta, em torno de 0,3% nas posições de mais curto prazo, maio vem com apenas $1,16 mais 80 libra-peso, julho $1,18 mais 80 libra-peso e setembro $1,20 mais 95 por libra-peso, valores realmente achatados por conta dos operadores de mercados lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures, trazendo esses resultados aqui para o Brasil. Mesmo com dólar mais alto, não tem compensado. Realmente as cotações em reais vêm mais baixas. A Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com muita informação para você. Tem açúcar e tem trigo aqui na Agricultura BR, que volta já. O assunto agora na Agricultura BR é trigo no Brasil e no exterior. E as expectativas para a produção de trigo no estado de São Paulo são muito otimistas. De acordo com os números que estão sendo apresentados por lá, já se fala numa safra de 300 mil toneladas. E quem fala sobre esse assunto é Gustavo D'Angelo. A projeção feita pela Câmara Setorial do Trigo indica que a produção do grão no estado paulista pode registrar um aumento de 20% no volume de produção em relação ao ano passado, com uma safra estimada em mais de 300 mil toneladas para 2018. De acordo com as cooperativas, a área destinada ao plantio em São Paulo também deverá registrar aumento, assim como a qualidade do produto oferecido aos moinhos, fator que agrada ao mercado e diminui a necessidade de compra de trigo estrangeiro, já que o grão produzido no estado atende à necessidade da indústria moageira. Gustavo D'Angelo para o SBA. Tá aí a produção de São Paulo, então, prometendo ser mais cheia, mais elaborada nesta temporada, mas trigo tem uma grande produção, é lá no sul do país. E é por isso que nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo nos dois maiores estados produtores do Brasil, Paraná e Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Ao longo dos próximos períodos, começa o plantio do trigo no sul do Brasil.
A expectativa ainda é de manter o solo com boas condições hídricas. Atualmente, as condições hídricas da região sul seguem bastante satisfatórias, porque os índices seguem elevados, variando de 80% até 90% entre o Rio Grande do Sul e também no estado do Paraná. Para os próximos dias, tem predomínio de tempo mais seco na maior parte do sul do país. Isso acontece especialmente no interior dos 3 estados, onde o sol predomina e mantém os próximos dias ensolarados. Volta a chover aos poucos em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na parte central, litoral norte também e toda a faixa leste do estado do Paraná e Santa Catarina. Mas ainda são pancadas de fraca intensidade e também de curta duração. Ao longo da segunda semana, a partir do dia 9, volta a chover de maneira mais abrangente na região sul. O Rio Grande do Sul acaba recebendo as pancadas de chuvas mais significativas, isso porque essas áreas de instabilidades que acabam avançando mais uma vez sobre o sul do país, acabam avançando principalmente de maneira mais significativa pelo oeste gaúcho. Então, grande parte da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também das áreas que fazem fronteira com o Uruguai que recebem as pancadas de chuvas mais expressivas. O volume de água fica em torno de 30 milímetros, enquanto que nas demais áreas da região sul, as pancadas são mais fracas e o volume de água é menor. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 18 de abril, as instabilidades ainda seguem atuando na região sul, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e também com baixo volume de água. Então, no decorrer das próximas semanas, essas instabilidades mais frequentes, apesar de ainda ser pancadas mais fracas, seguem mantendo o solo com boas condições hídricas e a expectativa ainda é de manter o solo com bastante umidade, principalmente para quando começar as atividades de plantio do trigo no sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá aí a Juliana Rezende falando do clima no sul do país, Rio Grande do Sul e Paraná. E agora vamos falar um pouco a respeito do que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação aos embarques de trigo. Na tarde desta última segunda-feira foi divulgado, como acontece tradicionalmente, o relatório de inspeção. O relatório de inspeção traz aquilo que foi embarcado ou está pronto para ser embarcado pelos norte-americanos, que veio com esse volume aqui. O pessoal colocou aqui o trigo Chicago. Nós temos aqui a posição de maio, né? Antes de falar então, portanto, de trigo, nós temos aqui a posição de maio, $4,62 o bushel, com alta fortíssima de $3,60. Pode deixar aqui na tela, $3,64 o bushel, com alta de 3,69%. Posição de julho, $4,79 por bushel, com alta de 3,39%. Setembro, $4,95 por bushel, com alta de 3,12%. Um dado importante, que é aquilo que eu estava dizendo, em relação aos embarques semanais de trigo dos Estados Unidos. Esses embarques totalizaram na semana, encerrado em 29 de março, 361.750 toneladas. Em toda a temporada, já foram embarcados pelos norte-americanos pouco mais de 19 milhões de toneladas de trigo. E se tem uma coisa que nos dá muita alegria, é a participação do telespectador do Agricultura BR aqui no nosso programa. Dessa vez, temos o quadro Agricultura BR Responde. O quadro Agricultura BR Responde, aquele no qual você faz uma pergunta, nós trazemos a resposta. Pode ser sobre mercado, pode ser sobre técnica, sobre clima. Aquilo que você quer saber é agrícola, é pecuário. Nós trazemos a resposta aqui no nosso programa. Participação hoje é lá do estado de Rondônia, no Agricultura BR Responde. Vamos ver quem participa conosco. É Dori Edson, de Ji-Paraná, Rondônia. E olha só, gostaria de saber a previsão do tempo para Rondônia. Sou fã de vocês e assisto todo dia. Nós que somos fãs de quem acompanha o programa, gostamos muito de saber, realmente nos dá muita satisfação. Mas quem vai responder essa pergunta é a Juliana Rezende, falando sobre o estado de Rondônia.
Respondendo à dúvida do telespectador Dori, da região de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, que quer saber como é que fica o tempo por lá agora ao longo dos próximos dias. Bom, a expectativa é de chuva persistente, isso porque as instabilidades tropicais vêm ocorrendo de maneira frequente na região norte, incluindo também o estado de Rondônia, e vem mantendo o solo com boas condições hídricas. Agora, os índices de umidade do solo em Rondônia passam de 90% em todo o estado. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez, então o calor e a umidade do ar mais elevada da região norte acabam mantendo as pancadas mais frequentes. O volume de água em Rondônia pode alcançar até 50 milímetros. Então são pancadas de chuvas mais frequentes e com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade. Ao longo do segundo período, a partir do dia 9, a chuva vai seguir persistindo. Só que dessa vez as pancadas mais fortes de chuva acabam ficando mais concentradas nas áreas mais ao norte do estado de Rondônia. Nas áreas mais ao sul, a chuva também persiste, só que são pancadas com pouco menos de intensidade. Durante o terceiro período, até pelo menos o dia 18 de abril, tem previsão de chuva frequente no estado de Rondônia, e esse cenário de chuvas mais expressivas e também de maneira mais intensas ainda deve seguir ocorrendo nas áreas mais ao norte do estado, enquanto que nas áreas mais ao sul as instabilidades perdem intensidade gradualmente. Então, no decorrer dos próximos períodos, tem previsão de chuva frequente, especialmente em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. A expectativa é de que essas instabilidades mais frequentes sigam mantendo o solo com bastante umidade na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Você já sabe como participar, é simples. Obrigado, Juliana, pela sua participação aqui no Agricultura BR, respondendo telespectadores de Rondônia. É muito simples, mande a sua mensagem, pergunta, aquilo que você quer ver no Facebook, no Twitter, no e-mail, no número do WhatsApp 67996562266. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. Momentos finais desta edição do Agricultura BR, então vamos saber como é que vem a soja que operava em alta na abertura desta edição. Vamos saber como é que vem agora. Soja em Chicago continua com alta, vai girando em torno de 1%. Posição de maio, $10,46 mais 50 o bushel. Julho, $10,57 mais 50 o bushel. E posição de agosto, $10,60 por bushel, com alta ali em torno de 1,04% até 1,06% nas posições de mais curto prazo. Situação é positiva, somando isso daqui. Soja em Chicago em alta, prêmio pago no porto também muito bom. Vamos saber como é que vem o dólar, porque o dólar continua naquela situação de alta, vai mantendo valores acima de R$ 3,30. Nesse momento, acima de R$ 3,32, R$ 3,32 mais 3, alta de 0,30% para o dólar comercial aqui na referência utilizada para todo o país. E olha, são com essas informações que essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Lembrando que voltamos logo mais às 17h20 na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até lá!